E hoje, no Dia Nacional do Combate à Discriminação Racial, um caso que aconteceu e ganhou repercussão nacional. Presta atenção. Inclusive, nós já falamos sobre esse caso aqui na nossa programação. Um aluno do 3º ano do ensino médio manifestou em aplicativos de mensagens declarações consideradas racistas. Entre as mensagens, esse garoto fala que os ancestrais dele escravizaram os ancestrais de um colega de turma. A família do estudante, em nota, falou que não compactua das atitudes. Mas vamos acompanhar a matéria e saber direitinho toda essa história? A reportagem é do Marcos Martins. O caso ganhou repercussão nacional. Após a decisão de dar 3 dias de suspensão para o aluno que teria manifestado em aplicativos de mensagens declarações de cunho racista, a escola particular voltou atrás e decidiu, junto com a família, pela descontinuidade do aluno na instituição. Esse caso é bastante emblemático porque ele começa com uma campanha 3 dias não, que atinge nacionalmente até a imprensa de outros estados. E daí a gente percebe uma pressão, um apoio popular por entender que foi muito branda essa primeira punição e esse apelo popular, a gente entende que o caso tem que ser analisado de maneira concreta e a escola, tanto a família, entraram em acordo e optaram por uma descontinuidade, o que no caso eles respondem da melhor maneira como que essa criança vai poder continuar seus estudos. De acordo com o presidente da Comissão da Verdade da OAB, apesar de o caso ter ocorrido no contexto de uma instituição e mais ainda em um estado onde a maioria da população é negra, atitudes como esta já estão enraizadas no cotidiano da sociedade. É o chamado racismo estrutural. As denúncias recebidas na OAB demonstram que o racismo ele não é praticado somente por aquelas pessoas que não têm o estudo ou não têm uma condição financeira. Ele é uma atitude, por vezes, individual, também estrutural, onde, por atitudes conscientes e inconscientes, o racismo é praticado e é preciso com que a Lei 10.639, que trata do estudo da África, da afro-brasileiridade da sociedade, seja colocada em prática para que o negro não seja visto somente como escravo naquele ambiente, que a gente possa trazer uma representatividade para o ambiente acadêmico. Neste caso específico, por conta da repercussão que ganhou nas redes sociais, a vítima recebeu muito apoio. Porém, de acordo com o especialista, geralmente elas se sentem muito sozinhas nestas situações. Precisamos estudar a representatividade do negro na sociedade. Quando a pessoa é vítima, por vezes ela não tem nem o apoio da sua própria família, nem das instituições. Então, é importante esse movimento da OAB, da Associação Brasileira dos Criminalistas, através da Comissão de Igualdade Racial, para que a gente crie uma rede de apoio, recebendo essas denúncias e trazendo uma provocação às instituições responsáveis para que investiguem, porque o mais importante é a punição, pois o racismo é crime. Como todo caso ocorreu através de um aplicativo de mensagens, esta psicopedagoga avalia julgamentos virtuais. Isso é seríssimo e a gente vê também que é gravíssimo, né? Tem uma frase do Albert Einstein que ele disse que onde sobra tecnologia, falta humanidade. E é o que a gente tem visto, né? Por trás dos computadores, as pessoas se escondem, né, sob um falso anonimato, né, uma falsa ideia de que não serão descobertos, que tudo pode, aquela ideia também de que onde não tem controle de poder, há abuso de poder. Né? Então, isso tem acontecido muito nas redes sociais, onde as pessoas confundem a liberdade de expressão com falta de ética, com falta de respeito, onde acham que podem expressar, né, tudo o que pensam sem pensar no outro. Né? Se a gente for pensar do ponto de vista, por exemplo, do culpado e do inocente, assim como o culpado ele é julgado, o inocente também. Então, é necessário que haja um filtro, né, que haja realmente um monitoramento aí muito severo quanto a isso, porque os inocentes também terminam sendo aí apedrejados da mesma forma, e isso gera sequelas aí irreversíveis, né,
gera trauma, geram consequências gravíssimas na vida dessas pessoas. Isso sem entrar no mérito aí da questão de quem é culpado ou de quem é inocente, mas do ponto de vista da necessidade de repensar esses julgamentos. Às vezes as pessoas postam algo tão simples, né, e já vem aquela enxurrada de comentários, cada um querendo ser o dono da verdade, cada um sendo um especialista em direito, tem um especialista na saúde, se encontra, né, especialista em todas as áreas nessas redes sociais. Isso é um assunto realmente muito delicado e que precisa ter regras mais severas, um monitoramento mais severo, isso também por parte da família, né? Porque o adolescente ou a criança que está em casa, ela também tem acesso a isso e também pode achar que isso é certo e também simplesmente seguir, né? Eu digo que hoje em dia nas redes sociais não tem mais somente seguidores, tem também os perseguidores, né? Porque é algo altamente maléfico também algumas vezes. E ela avalia que daqui para frente os envolvidos no caso precisam ser acompanhados psicologicamente. É preciso ter um acompanhamento, realmente, procurar um acompanhamento psicológico, a família está muito próxima e também me refiro a ambas as partes, né? Tanto para quem é, digamos, entre aspas, culpado, tá? Ou inocente, é preciso que a família esteja muito próxima, mas, acima de tudo, a família tenha um acompanhamento na educação dos seus filhos, porque essa educação, ela realmente começa desde cedo, né? Do respeito à diversidade, às vezes, no simples brinquedo que você compra para o seu filho, você já está ensinando respeito a uma diferença, numa piada que às vezes pode ser pejorativa, numa história que pode ser pejorativa, que não tem graça nenhuma. Tudo isso é ensinado, né, na nossa vida, na família, na escola, e o que tiver errado tem que ser denunciado mesmo, procurar os órgãos responsáveis, seja o conselho tutelar, seja uma ouvidoria pública. Então, tem que ser denunciado mesmo, porque é algo inaceitável, nunca foi, e hoje menos ainda, né? Um crime inafiançável, imprescritível. O adolescente, a gente entende que ele está em processo de formação psicológica, emocional, física, tudo bem, mas isso, né, não exime de saber o que está fazendo, nem a família, tá? Por isso que hoje em dia existe aí o Estatuto da Criança e do Adolescente. É justamente para que o adolescente ele seja responsabilizado de acordo com a sua idade, de acordo com o seu nível no nível que se encontra, tá? Então, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele se aplica, né, a todas as classes sociais, a todas as raças. Então, é algo que deve ser considerado nessa situação. Para continuar falando sobre esse assunto, eu converso agora com o doutor em Ciências Sociais e especialista em Sociologia da Educação, o professor Leandro Costa. Professor, esse caso específico do estudante, a gente percebe que é um preconceito desencadeado aí muito cedo, né? Estamos falando de um adolescente. De que maneira esse tipo de comportamento pode ser combatido? Boa noite a todos e todas. Boa noite, Marcos. Bom, eu penso que nós precisamos olhar o caso de forma mais ampla. Nós precisamos, sobretudo, discutir a partir da Lei 11.845, que obriga o ensino da história, cultura e religião afro-brasileira nas escolas. Nós precisamos discutir autores negros nas escolas, né? Nós precisamos repensar uma série de disciplinas, repensar, por exemplo, a filosofia, estudando filosofia africana, não só a filosofia europeia, né? Discutir autores e autoras negros, intelectuais negros e negras, na disciplina de sociologia, né? Estudar a história da África, discutir a importância das cotas raciais, das desigualdades raciais. Tem uma série de questões que a gente precisa discutir, né? Discutir a violência racial cotidiana brasileira, enfim, combater o racismo recreativo, que é esse racismo por meio de piadas que interiorizam, né, que produzem efeitos subjetivos profundos, acompanhar música, arte, literatura, cinema, teatro, sempre incluindo, né, sempre tendo autores e autoras negras, né, protagonistas negros e negras, né,
Acho que esses são alguns dos caminhos possíveis, né, para a gente pensar isso. Entendi, doutor. Obrigado pelas suas informações. Qualquer novidade em relação a esse caso, a gente volta a falar com o senhor para a gente entender mais um pouquinho sobre esse assunto. Afinal de contas, é um assunto que já vem sendo discutido há tanto tempo, que é o racismo, que a gente sabe que o preconceito é uma coisa que a gente já vem combatendo há tanto tempo. Aí vê nos dias de hoje, um adolescente estudado, que está estudando ali, no caso, tendo a sua formação, mas que tem esses valores de dentro de casa, onde a família, inclusive, soltou uma nota que não compactua com esse tipo de situação, é realmente lamentável. Eu tenho certeza que o senhor, ao longo do tempo, já deve ter vivido e presenciado outras situações e que, claro, são lamentáveis tanto quanto essa, não é verdade? Sim, sem dúvida. O racismo não é algo episódico no Brasil, né? O racismo é estrutural, como já tem nos ensinado uma série de autores, inclusive o Silvio Almeida, no seu livro Racismo Estrutural, né? Então, se o racismo está em todas as dimensões da nossa sociedade, nós precisamos combatê-lo. Se as instituições, sejam elas escolas, igrejas, partidos políticos, todas as instituições da nossa sociedade não tiverem posturas antirracistas, elas vão estar necessariamente contribuindo para que o racismo se reproduza, né? Então, as instituições precisam tomar parte no enfrentamento ao racismo. Isso é urgente na nossa sociedade, né? A lógica da educação, por exemplo, não pode ser somente a lógica de aprovação do vestibular, né? Essa lógica ela vai seguir reproduzindo a desigualdade, o racismo, a desigualdade racial. Então, o antirracismo ele tem que estar nas instituições, porque não fazer nada contra o racismo já é contribuir para que ele se reproduza. E é fundamental que a gente comece a discutir isso nas escolas públicas e nas escolas privadas de São Luís e do Brasil todo. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação. É isso aí, gente. É realmente uma situação muito triste, muito complicada. Nos dias de hoje a gente já está falando e discutindo sobre o racismo, né? Principalmente dentro de uma escola, principalmente entre alunos que estão ali todos os dias aprendendo, vivendo na pele, todas as situações possíveis aí em relação à diversidade. E neste Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, esse caso aconteceu e ganhou repercussão nacional. Um aluno do terceiro ano do ensino médio que manifestou aí em aplicativos de mensagens declarações consideradas racistas. E entre as mensagens, como eu já falei anteriormente, o garoto fala que os ancestrais dele escravizaram os ancestrais de um colega de turma. E aí levanta ali uma discussão e tem uma confusão. A priori a escola deu 3 dias de suspensão. E aí logo em seguida subiu uma hashtag aí nas redes sociais, onde as pessoas colocavam a hashtag 3 dias não. E aí a escola estudou a situação, foi ver as mensagens, foi tomar conhecimento de toda a situação e aí o aluno foi desligado da escola.